já iniciei a gravação. Queria agradecer a todos que estiveram, né? Quinta-feira passada aqui com a Graça e com o Rafa. Eu sei que para principalmente, eu não sei, Rafa, ele já é, né? Ele já é do meio digital, do meio social, ele vive aí na ele vive por aí, né? Nas mídias. Ele trabalha com comunicação, então para ele talvez não tenha sido tanta novidade como foi para nossa amiga Grace, né? Ela tá, eu sei que é um desafio muito grande e ela conseguiu, né, gente? A gente sabe que ela conseguiria. É muita é muito fofura assim para ela, sabe? É muito charme, é muito mexão que ela faz. Queria agradecer a todos que vocês estiveram aqui com ela, dando esse apoio e dando um apoio ao Rafa também. Sei que foi muito bom, né? O encontro passado. Ah, Camila dizendo, ó, Graça, tá vendo? Tirou de letra. Que eu digo, ela é muito dramática. Ah, eu tô com um problema que o Canva não tá querendo abrir. Deixa eu pegar aqui meu livro dos espíritos. Para quem quiser ir acompanhando, né? Vou desativar aqui a câmera para ver se melhora esse negócio. Olha, tá vendo? A pessoa fica uma semana fora, já perde até o embalo. Não dá para ficar muito tempo longe, não. E aí, não dá, não. É muito arriscado. Já tá abrindo aqui. Então, quem tiver o livro dos espíritos, caso queiram ir acompanhando o estudo, tá? A gente vai começar um novo capítulo. A gente já está encerrando o livro segundo. É o maior livro do livro dos espíritos. A gente encerrou o capítulo 9, que é o maior capítulo que a gente tem. E a gente está a 2 capítulos para encerrar o livro segundo. Eu acho assim uma conquista muito importante, né, pra gente que está desde o comecinho, desde a introdução, aqui, né, compartilhando. Então eu vou falando e vocês, se vocês quiserem colaborar com alguma coisa, vocês levantem as mãozinhas aí, eu abro o microfone. Fiquem à vontade, tá? Hoje é um tema muito interessante também, que é sobre a ocupação e missão dos espíritos. O Canva, ele não tá muito afim de ir hoje, né? Ele tá muito lento para abrir. A Graça dizendo, né? Eu tenho tanta coisa, tanta história para contar. Eu sei, amiga, que você tem muita história para contar, não é à toa que você é a Forrest Gump, né, do nosso grupo. Bem, vamos ver se vai aqui. O Rafa dizendo que quero dizer que é a primeira vez que o vergonha na cara para estudar o LE de um jeito decente. Olha, gostei, amiga, obrigada pelo decente. Ai, Jesus. Se tiver aparecendo compartilhamento, vocês falam aí pra mim, viu? Hoje o negócio tá manivela. Parece que tá em Mercúrio retrógrado, né? Parece. Dizem que quando tá em Mercúrio retrógrado tudo dá errado, né? Tudo fica mais devagar. Bem, a gente vai iniciar o capítulo 10, que é a ocupação e missão dos espíritos. Eu trouxe um videozinho aqui na tela, né? Que vocês sabem que eu adoro colocar essas coisas. Que é a Terra cheia de alfinetinhos com o que fazer, né? Ai, que desgosto, tá dando tudo errado. A gente tá no livro segundo, que é o mundo espiritual dos espíritos. A gente tá... na verdade, o tema é esse, né? Ocupação e missão dos espíritos. Não há subtemas, não há subtítulos, tá? E vamos que vamos. Parece que agora vai, né? Agora... Na verdade, as perguntas desse estudo é 541 a 557, tá? Vamos passando. Tá normal pra vocês aí a apresentação? Me dê esse feedback porque aqui tá meio lento. Mas eu acho que agora esquentou o motor e vai funcionar. O livro segundo, O Mundo Espiritual dos Espíritos, a gente já está terminando esse livro. Possivelmente a gente vai terminar na próxima quinta-feira. Os pontos que vamos estudar hoje é o nome do capítulo, Ocupações e Missão dos Espíritos na Terra. Tu leu até 584?
Vixe, amiga, então foi erro meu, viu? E vamos começar assim. Foi a primeira enquete, né, que eu coloquei lá no Telegram e eu coloquei hoje lá no Insta. Qual é a nossa missão? Vocês já se perguntaram assim, qual é a missão de vocês aqui na Terra? Que quando a gente fala em missão, parece que é coisa de espírito evoluído, né? Espírito missionário, como Jesus, São Francisco de Assis, Divaldo, Chico, essa galera que faz algo grande, né? E a gente fica assim, será que eu tenho missão? Será que eu sei qual é a minha missão aqui na Terra? E eu perguntei lá no IG, muita gente, quase mais de 80% falaram que não sabem qual é a missão, o que é que elas têm a fazer aqui na Terra. Então, os espíritos respondem que além da nossa evolução, porque a gente está aqui para buscar essa evolução, para evoluir, para nos melhorarmos, nós também concorremos para melhoria, eles até colocam assim, ó, concorremos para a harmonia do universo. É uma coisa bem grandiosa, né? A gente concorre para que o universo quando eu falo não é só a nossa galáxia, é o universo mesmo, se mantenha em harmonia e dessa forma a gente está executando as vontades de Deus. Olha só, é grande, né? É grande. E a gente fica assim pensando, como é que eu, na minha reencarnação tão simplória e tão pequenina, desenvolvendo coisas tão pequenininhas em comparação a espíritos já mais adiantados, estou desenvolvendo essa missão, né? Estou concorrendo para a harmonia do universo. E os espíritos falam que todos nós, sem exceção, nós temos deveres a cumprir aqui na Terra, desde o menor ao maior. A gente viu, né, até agora que tudo está em harmonia no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia foi átomo. Eu acho fantástica essa nota de Kardec, porque ela traz essa noção de que está tudo interligado, que todos nós, desde o menor ao maior, está desenvolvendo alguma coisa, né? Está desenvolvendo alguma tarefa. E ele diz assim que ele começa a exemplificar, né? Até o menos classificado dos pedreiros, eles estão lá contribuindo para algum tipo de edificação, seja um prédio, uma casa, tijolinho por tijolinho, fazendo cimento. Então, todos nós temos algo a fazer. Nós temos um dever a cumprir, porque é assim que se opera a evolução. Cada espírito ele está num momento evolutivo diferente do outro, né? Alguns estão mais na frente, outros estão começando agora, alguns já estão no caminho, mas cada um está no seu momento. A gente tem que habitar, os espíritos têm que habitar todas as regiões do universo, a gente tem que adquirir conhecimento de todas as coisas. Então, para a gente ter uma noção do quanto a gente ainda tem para aprender, experiências que a gente nunca nem passou e ainda vai passar. Então, tá cada um no seu caminho muito peculiar, por isso que a gente não deve, né, colocar todo mundo na mesma caixinha, né, de achar, porque o outro porque eu não faço uma atividade tão importante como os espíritos mais adiantados, a minha tarefa seja menos importante que a dele. Cada um está num momento muito individual, não dá para generalizar, né? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. E a gente viu isso, né, lá na escala espírita, quando Kardec, de uma forma muito pedagógica, começou a mostrar a escala espírita. Vocês lembram, né? Espíritos puros, bons espíritos, aí vem os imperfeitos, as classes. Então, se a gente está num patamar que já se preocupa, que já busca assim, a bondade, se indigna com muita coisa absurda que a gente todo dia tem contato, a gente já está deixando aquela última escala dos espíritos imperfeitos, a gente já está querendo se vincular mais ao bem. Então, mas isso não significa que a gente não teve essa partida, a gente já não teve
essa fase primitiva. Todos nós partimos do mesmo ponto. E esses espíritos que hoje estão numa condição mais imperfeita, eles também vão chegar lá. Nós iremos chegar lá, né, na categoria dos espíritos puros, e eles também. Tá? Aí o que eu acho interessante, tem umas respostas dos espíritos que eu acho fantástico. Ele falou, o espírito: Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns ciência sem trabalho, enquanto outros só adquirirem com muito esforço. Então as ferramentas são dadas, não é isso? Se aquele espírito ele é mais inteligente, é porque ele mereceu, né? Ele buscou essa inteligência. Se há um espírito que ele é mais coração, que ele é mais benevolente, ele buscou essa benevolência. Foi algo que ele trabalhou, foi algo que ele conquistou. Antes de passar, né? Deixa eu ver aqui os comentários, porque eu ligo meu play, vocês sabem, né? Eu ligo meu play e já era. A Camila dizendo que já tem uma dúvida logo no início. Queria saber se tem diferença entre missão e propósito. A gente vai ver isso, Camila, mais na frente. Segura aí. Graça, já respondendo, né? A propósito seria a intenção de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Desígnio, plano, projeto, vontade. A gente vai ver isso lá na frente. E aí, quando a gente fala em missão, a gente se questiona, né? Quando a gente entra em contato com a escala espírita e a gente começa a ver, né, a mentalizar na nossa mente como é que acontece essa evolução espiritual. O espírito foi criado, um átomo, aí começou a reencarnar nas espécies, né, e viu o pensamento, viu a inteligência, começou a reencarnar nas formas humanas, como eles chamam, né, eles chamam de processo de humanização. E o que eu vou fazer após eu ser puro, né? Após eu chegar lá, nessa categoria de espírito puro? Será que eu vou ficar lá no plano espiritual tocando harpa, dialogando com os outros espíritos, tomando uma tacinha de sopa de fluido, né? Será que eu vou ficar, né, gozando dessas férias eternas? Eu perguntei lá, né, e lá vocês responderam que... Eu vi que teve umas respostas que ficaram um pouquinho mais divididas em relação a isso aí ou não. Mas lá no Insta eles foram 100% não. Os espíritos puros nunca param de trabalhar. Aí quando o Daniel tá aqui, eu tenho mais controle de ver qual foi o resultado das enquetes lá no Telegram. Primeiro, que após a gente ser um espírito puro, a gente vai continuar trabalhando, viu? Então, sinto muito, né, para quem gosta de um ócio, para quem gosta de uma preguicinha, isso aí não vai rolar não no plano espiritual. Aliás, né, como Graça falou hoje lá no grupo, não veja, eu acho muito mais interessante a vida espiritual, porque a gente não fica, né, cansada. Eu, querida, pois eu adoro dormir, querida. E eles falam assim, que a ociosidade eterna seria um eterno suplício. Vamos pensar quando a gente tira férias. A gente ama tirar férias, eu não sei vocês, eu adoro viajar, né? Então, eu adoro estar na casa da minha mãe faz comida gostosa, sabe? Mãe, ela sempre diz assim que eu tô gordinha, mas ela sempre faz coisa que eu gosto, então fica difícil, né? Aí, as férias são maravilhosas. Chegou uma semana a gente curte, 2 semanas a gente curte, mas quando chega a terceira, eu fico doida pra voltar pra casa. Eu fico doida pra voltar pra minha rotina, fazer minhas atividades físicas, levar meu filho pra escola, pro judô, trabalhar. Então, férias é bom, descansar é bom, mas o ócio é terrível. Imagina você na vida eterna, um espírito puro, que já sabe tudo, que já manja de tudo, ficar no ócio. Não dá, né? Então, ele diz assim, que seria um eterno suplício. Aí Kardec, como ele não se contenta com nada, né? Ele não se dá por vencido. Aí, só para encerrar aqui, viu, Rafa? Aí os espíritos perguntam, mas tá, já que eles, né, não ficam no ócio, eles não ficam sem fazer nada, o que nada eles fazem, né? E os espíritos respondem. Os espíritos de ordem mais elevadas recebem diretamente as ordens de Deus. Como eles recebem, a gente ainda não sabe, né? Onde a gente vai descobrir. Além de receber essas ordens de Deus, eles transmitem ao universo inteiro, que é infinito, né? E velam por sua execução. Ou seja, eles recebem as ordens de Deus, passa a informação, né, para todos os mundos que estão dentro do universo e ainda acompanha a execução dessas ordens.
Isso aí é um trabalho grande, né? É um trabalho muito grandioso. Vai lá, Rafa, fala aí. Boa Boa noite, noite. tudo bem? Tudo bem? Que bom, seja bem-vinda. Obrigada, amigo. Tá com saudade de falar. Deixa eu só fazer dois comentários. Eu gosto de, quando eu faço live, falo sobre essa questão de missão, né? As pessoas têm muita questão, né? Qual é a minha missão, né? Todo mundo tem esse grande questionamento, né? De o que eu tenho que fazer. Parece que a gente tem que, alguém tem que contar pra gente, né? Porque a gente às vezes sozinho não consegue, né? Muitas vezes a gente não consegue, a maioria das vezes a gente não consegue, então a gente fica nessa necessidade de o que eu preciso fazer. E isso é uma coisa individual, não tem como, né? Não adianta, vamos tirar nas cartas isso para descobrir. E às vezes as missões, esses compromissos, essas responsabilidades, elas são tão curtas, são tão pequenininhas, que são os pequenos compromissos que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes, né? A gente fala em missão, a gente pensa em coisas grandiosas. E na verdade, às vezes é só a gente conseguir, às vezes, uma coisa de um relacionamento que a gente tem mal com alguém da nossa família, né? Coisas que parecem ser tão corriqueiras do dia a dia, mas que talvez aquilo tenha uma responsabilidade específica para aquela missão, para aquela encarnação. Então, cada encarnação a gente vai ter uma necessidade para nossa própria evolução. Então, essa é Amigo, uma das coisas. Pode falar. esse é o teu fone? O teu fone tá dando um pouco de ruído. Tá, eu vou. Melhorou? Melhorou. É como se ele Tá, estivesse caindo, não sei nem te tá. explicar. Hoje eu tô de forma mais simples. Hum, Então, essa deu para entender o que eu falei? Não precisa deu repetir, né? sim. Não, não, só Tá. foi um breve momento que deu ruído. Beleza. A outra coisa sobre o ócio que você falou, a gente vive uma coisa dessas na nossa vida mesmo, encarnado. Quando, principalmente a geração passada, né, dos nossos pais, quando as pessoas aposentavam, como as pessoas começaram a viver mais, elas começaram a se aposentar e ter mais vida na terceira idade, né? Quantas pessoas de idade elas não acabaram optando pelo suicídio ou por determinadas coisas porque elas se sentiam inválidas depois de aposentadas, porque elas trabalhavam a vida inteira, chegavam na aposentadoria, elas não sabiam o que fazer da vida e elas entravam num processo de depressão e ainda entram, né? Mas isso acontecia muito mais, principalmente com a geração dos nossos pais. Justamente por quê? Porque não sabia o que fazer, né? Se via útil por conta da oficina, do trabalho do dia a dia, mas acabava, no final das contas, não sabendo quais são as coisas que poderia ser feita após isso. Então a gente tem os nossos hobbies, a gente tem tanta coisa, né, que a gente tem potencial, que a gente tem qualidade, a gente descobriu na pandemia tantas coisas boas que a gente consegue fazer fora daquilo que a gente está acostumado. Imagine então a potencialidade do espírito, né? Então, falando dentro de uma encarnação, a gente não conseguiria ficar parado. Imagine, né, num mundo universal aí, com tantas coisas que se pode ser feito, tantas coisas que podem ser feitas. É isso aí. É verdade. Então imagina a eternidade, né? Que é eternidade. Não, não tem prazo para acabar. Só que aí a gente pensando assim, nossa, mas os espíritos puros, eles não param para trabalhar? Como é isso? É incessante, assim, o tempo todo? Aí os espíritos respondem, é incessante sim, se a gente entender que o pensamento, ou seja, o nosso pensamento, ele não para. Ele está sempre ativo. Quando a gente dorme, o corpo dorme, mas a gente, o ser inteligente, o pensamento, ele continua. Só que a ocupação nossa dos espíritos puros, é uma ocupação que traz felicidade, é algo que nos preenche. Por quê? Porque a gente está assistindo útil, a gente está ajudando as pessoas. Né? Talvez seja um enfadonho a gente pensar na nossa perspectiva aqui da Terra, que a gente, o corpo cansa, às vezes a gente fica de saco cheio, né? Fica assim meio estressado. Mas ele não. Quando a gente desencarna, a gente começa a trabalhar, a gente se sente útil ao todo, né? Útil a ajudar as pessoas. Porém, se a gente for parar para pensar, na medida que tem muitos espíritos trabalhando, né, de forma incessante, dos dois planos da vida, há também aqueles que são preguiçosos, né, que são ociosos. Tem gente que você olha e diz, mano, essa vida deve ser um desperdício, né, de encarnação, porque a pessoa não faz nada. E além de não fazer nada, ainda atrapalha a vida dos outros, né?
Não sei se vocês já pensaram dessa forma, já viram situações assim e se questionar o que o danado da bênção eu vou fazer aqui na Terra já que não faz nada. E aí Kardec faz justamente essa pergunta, né? Se entre os espíritos há os que são ociosos ou os que não se ocupam com coisa útil. E aí os espíritos que infelizmente existem sim esse tipo de espírito, mas é uma situação temporária. E por mais que a gente pense assim, é um espírito preguiçoso, não quer nada com nada, ele está subordinado à evolução, não há como a gente fugir disso. Vai chegar uma fase da vida, seja aqui ou lá no plano espiritual, em que esse espírito vai ter que sair do ócio. Ele vai ter que sair da inutilidade e continuar o seu processo evolutivo. Essa ociosidade ou essa preguiça vai pesar, se dotar. E quando eu falo preguiça, gente, pelo amor de Deus, né? Aquela indisposição física, aquela indisposição mental, que geralmente é quando a gente está esgotado, quando a gente está estafado, a gente sente. É aquele espírito que realmente não quer fazer nada. Ele é totalmente relapso, relaxado consigo mesmo. Então, cedo ou tarde, essa ociosidade vai pesar, ele vai ter o desejo de progredir, ele vai querer ter essas experiências, ele vai ver que há espíritos que estão mais na frente que ele, e que ele vai querer aquilo, e para ele querer aquilo, ele vai querer evoluir. Então, muitas das coisas que a gente fica aperreado quando está aqui na Terra, em ver tanta coisa ruim acontecendo, e a gente pensa, não tem jeito não, o pau que nasce todo morre torto. Pode até desencarnar torto, mas lá no plano espiritual vai se emendar. Vou continuar. E Camila, mulher, eu errei mesmo, eu esqueci de editar parte das perguntas. É do jeitinho que eu coloquei lá mesmo, viu? Mas aí a gente chega no ponto que a Camila, né, e a Graça estavam conversando aqui no chat. Qual é a natureza das missões? Todos nós temos algo a fazer aqui na Terra, né? Mas qual é a natureza dessas missões? Como é que a gente sabe o que se de fato é missão? Primeiro que a gente pode cumprir essas atividades tanto quanto a gente está aqui na Terra, quando a gente está no plano espiritual, justamente para aquela questão que Kardec trouxe do pensamento, né? O espírito, a atividade do espírito, ela não cessa com o repouso do corpo. Quando a gente está desencarnado, melhor ainda, porque nem corpo tem, né? Como Graça, o sonho da vida dela é não ter cansaço físico, né, amiga? Pois já eu gosto de dormir. A missão dos espíritos, nossa missão, quando a gente reencarna, principalmente quando a gente reencarna aqui na Terra, tem sempre o objetivo do bem. Nenhum espírito vai nascer com a missão de fazer o mal ao outro, de provocar violência de todos os tipos. Não, nós nascemos com o objetivo do bem. A gente nasce com o objetivo do aperfeiçoamento nosso e também com o do universo, como a gente viu, né? Ninguém nasce com a missão de ser agora, não, nem de fazer maldade por aí, tá? A importância das missões, qual vai ser a importância das missões? Vai ser em relação com a capacidade e com a evolução do espírito. Vai ter espírito, como o Rafa falou, que a missão dele não vai ser assim algo coletivo, assim, sabe? Vai ser algo mais restrito ao seu lar, vai ter relação com a sua família, com seus filhos, com seus pais. Por exemplo, um espírito de alta envergadura que reencarnou aqui na Terra foi Alcione, lá do livro Renúncio de Emmanuel. Graça sempre fala desse livro, né? Então, mais uma pessoa para estar falando. Alcione foi um espírito que veio de um outro planeta, mas reencarnou para ajudar um núcleo familiar. Ela desenvolveu a sua missão ali. Já terão outros espíritos que vão desenvolver missões na área da ciência, na área social, tecnológica. Vai ter espíritos que vai ter uma missão maior de coletividade mesmo. Por exemplo, um espírito com uma missão coletiva e social, Padre Júlio, lá em São Paulo, com os moradores de rua. Então, a importância das missões vai ter relação com a capacidade e com a elevação do espírito. Vamos supor assim, eu que ainda tenho muitas mais tendências, muitas inclinações, a espiritualidade não é confiar uma missão grandiosa, né? Porque a chance de errar, de queda é 101%. Ele vai buscar um outro espírito que tenha condições de desenvolver essas tarefas, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí tem uma notazinha bem pequenininha de Kardec que diz assim:
Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões, quanto as espécies de interesses a resguardar, quer no mundo físico, quer no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pelo qual desempenha sua tarefa. Então, independente da tarefa que a gente tem, se é dentro da nossa família, se é na nossa profissão, seja no nosso social, o importante é que a gente desempenhe bem essa tarefa, que a gente consiga fazer tudo direitinho. A gente tem mania de invejar a missão do outro, como o Chico Xavier falou uma vez. Todo mundo quer ser médico, todo mundo quer o dom da vidência, da clarividência, da psicografia, mas a mediunidade também tem seus escolhos. Será que a gente ia aguentar a carga que Chico aguentou? Será que a gente aguentaria a carga que Divaldo Franco aguenta? É difícil. Então, muito cuidado com aquilo que a gente pede, viu? Já a missão dos desencarnados, como eles falam aqui, né? Mas aí, o que consiste na missão dos espíritos encarnados? A gente sabe que esses espíritos que são mais adiantados, né? Ele pede a missão, ou pode ser, né? Pode ser sugerida. Eles ficam muito felizes quando vêm, né? Para nos ajudar. Há vários candidatos, eles falam aqui no Livro dos Espíritos, né, que há muitos candidatos para a mesma missão, mas nem todos são escolhidos, só escolher quem realmente vai aguentar. Mas e no que consiste essas missões, né, desses espíritos mais adiantados? Instruir os homens, ajudá-los a progredir e melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Vamos pensar assim em Jesus. Jesus foi o espírito de mais alta envergadura que a gente conheceu aqui na Terra. Não tem ninguém que vá acima de Jesus. A gente ainda não conheceu. Com certeza tem, né? Porque existem espíritos mais adiantados que Jesus, mas Jesus é o mais perfeito que a gente teve contato. A humanidade, ela se divide antes de Jesus e depois de Jesus. É incrível isso. Então, quando um espírito de alta envergadura vem com a missão para reencarnar entre nós, muda o cenário social, muda o cenário político, muda o cenário tecnológico. Imagina um grande cientista que vem com a missão de, sei lá, desenvolver vacinas, por exemplo, já que a gente está na Covid. Muda a expectativa de vida de um globo, de um planeta inteiro. Olha só, né? E no meio disso tudo, nos ajuda nas suas instruções, no nosso progresso, melhora a forma como a gente se relaciona com o nosso próprio corpo. É fantástico. Deixa eu ver o que vocês estão fofocando aqui no chat. A Priscila dizendo que queria sentir menos sono, o Rafa dizendo que sou dessas que não dorme, né? Por isso seria um panda. Não pode regredir, viu, Rafa? Tu vai ser um panda humano, né? Graça. Vai que Mateus será um revelante missionário. Daí você e Daniel têm a missão de orientação e manutenção da jornada física dele até lá. Ai, amiga, vamos deixar Mateus quieto, né? Camila, eu tô dormindo mesmo indo dormir tarde, eu acordo cedo e não durmo mais. Ai, meu Deus, eu preciso dormir, gente. Se eu não dormir, eu não produzo. O Eduardo, eu fugi muito da minha missão de ser professor, mas a missão perseguiu até eu entender e aceitar. Eduardo, nossa, isso que você falou me lembrou eu e minha relação com a evangelização espírita. Teve uma fase da minha vida, teve várias fases da minha vida que eu não queria mais evangelizar, sabe? Eu queria outras coisas, outras experiências no centro espírita, mas algo sempre me puxava para a evangelização. E aí o que é que eu precisava? Justamente isso aí. A evangelização me perseguiu até eu entender, e aceitar, porque todas as casas espíritas que eu tive contato, o primeiro convite era para quê? Para evangelização. Aí foi tão reincidido que eu digo, eu entendi que o meu negócio é com a evangelização. Então, é que nem o que eu digo para Graça, não adianta. Quando a gente está envolvido no trabalho, quando a gente foge demais, a gente tem que parar de fugir, aceitar e desenvolver a tarefa. Graça, a educação realmente é muito linda e muito necessária, Edu. Todas as outras passaram por ela, justamente. Escuta o que tu tá falando, Ana. Pois eu escuto, amiga. Quando eu falo essas coisas, a consciência apita. Vamos lá. Aí ele continua, né, nessa mesma questão. Eu acho muito linda essa frase, sabe, do Livro dos Espíritos. Diz assim:
Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Para mim é fantástica, né? Porque a gente fica muito confuso. Qual é a minha missão? Será que eu tenho algo para fazer aqui na Terra? O que é que eu tenho para fazer aqui na Terra? E os Espíritos, de uma forma muito clara, vêm dizer, olha, você tem que se aperfeiçoar. E por mais que você não saiba com clareza, e talvez de forma objetiva, qual é a sua missão, preste atenção no que tu já desenvolve. Com aquilo que você, como o Eduardo falou, com aquilo que lhe é apresentado. O Eduardo na questão da educação, eu na questão da evangelização, porque aí é o que você vai ser útil. É nisso que você vai ser útil, é nisso que você tem que insistir. E isso, como ela falou, qual é o seu talento, no que você é bom? Quais são, o que aparece para você desenvolver? Quais são os chamados, né? Como a gente diz, eu queria escutar o chamado. O chamado, gente, não é aquela voz que vem das nuvens dizendo, Rafa, faça isso. O chamado é nas coisas do dia a dia, nas corriqueiras, naquilo que vem, que passa pela gente. A gente tem que estar prestando atenção, né? Nossas virtudes são ferramentas para a evolução nossa e coletiva, justamente. A Camila, agora eu não só aceitei, como vou começar a minha segunda licenciatura. Muito bem, Camila, gostamos de pessoas assim. Bem, Kardec, ele começa a perguntar, cadê? Eu vou ler essa pergunta porque tem muito a ver com o que a Camila trouxe para a gente. Kardec falou assim, as ocupações comuns mais nos parece deveres do que missões propriamente ditas, né? A missão, conforme a ideia associada a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusiva e, sobretudo, menos pessoal, ou seja, deixa de ser, por exemplo, um círculo familiar para ser algo maior, que abarca mais pessoas, que abarca, por exemplo, engloba uma comunidade inteira. Aí Kardec continua. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que o homem tem realmente uma missão na Terra? Vamos pensar assim, que uma pessoa tem uma tarefa maior a desenvolver aqui na Terra. Aí ele continua dizendo, pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso que conduz a seus semelhantes. Então, quando a gente vê uma pessoa que se destaca, seja no nosso meio religioso, espiritual, seja na política, seja na ciência, enfim, nas diversas áreas do saber que existe no nosso mundo, que ele é responsável por que ele realiza grandes feitos. Agora, feitos bons, né? Por favor. Realiza grandes feitos. Que esses feitos levam toda essa comunidade ao progresso. A gente está diante de um espírito que veio com uma missão assim maior, menos exclusivo, menos pessoal, mais abrangente, tá, Camila? Então eu acho que é mais ou menos isso a tua dúvida. Diga aí, mano. É sim. Entendi melhor. Entendeu melhor? Pronto. E Obrigada. De nada. E a gente tem vários exemplos de pessoas assim, né? Que tem essa missão menos pessoal, menos voltada para si, para o seu núcleo familiar, com uma ou duas pessoas, e espíritos que vêm, que às vezes nem constituem família, né? Que dizem que a família é a humanidade inteira, como por exemplo o Divaldo. Quantos filhos adotivos o Divaldo não tem, né? E quantas crianças ainda seguem indo para a Mansão do Caminho? Chico Xavier, a gente teve a irmã Dulce aqui no Brasil, a gente teve Madre Teresa lá em Calcutá, enfim, né? Deixou de ser algo pequeno, restrito, para ser algo maior, algo grandioso. Uma coisa muito interessante é que nem tudo a gente faz por uma missão predestinada. Ou seja, isso me lembra planejamento reencarnatório, que a gente já viu quando estudou reencarnação. Nem tudo a gente vai vir planejado, bonitinho, selado, com cera, né, bonitinho. Não. Tem coisas que vai sendo sugerida conforme a nossa reencarnação. Se os espíritos veem que a gente é aberto a mais coisas no nosso campo, que vai promover o nosso aprimoramento espiritual e intelectual, eles vão investir nisso aí. Aí eles vão começar, né, Graça, a vir nos nossos sonhos, dizer, você não acha que você poderia melhorar mais nisso aí, né, falar mais, palestrar mais, fazer mais lives?
Você não acha que você poderia, sei lá, e começa a vir, por exemplo, uma mediunidade ou uma intuição para música, para, enfim, é tanto setor da nossa vida, né? Que a gente pode desenvolver nossas atividades, que a gente pode ser útil, que cada um pode refletir aí e ver alguma coisa que lhe foi sugerida e que você acabou fazendo e que deu super certo, né? E é nada. Então nem tudo vai vir assim, bonitinho, no nosso planejamento reencarnatório. Muitas das nossas coisas a gente vai desenvolvendo enquanto a gente tá aqui, no embalo. Aí o nosso guia espiritual, nossos amigos espirituais dizendo, opa, olha, tá num ritmo bom. Bora botar mais coisa pra ela desenvolver? Eu acho que ela tem capacidade. Bora investir? Eles investem na gente, tá? Mas aí o que dá mais medo pra gente, eu não sei pra vocês, não é pensar assim, que eu tenho uma missão para cumprir, que eu devo evoluir, que eu devo, e nessa evolução eu posso ajudar as pessoas também, né, a se reencontrarem. Mas será que eu posso falir ou abandonar a minha missão? Aí eu perguntei para vocês, né? E perguntei lá no Insta, e sério que sim, a gente pode abandonar, a gente pode falir na nossa missão. Mas aí, quem é que fale? Quem é que abandona a missão? Será um espírito puro? Será que Jesus poderia abandonar? Poderia falir na missão dele? Será que é um espírito mediano, um espírito imperfeito? Aí Kardec pergunta, o espírito pode falir em sua missão por sua própria culpa? A resposta é sim, se não for um espírito superior. Então, os espíritos superiores, quando vêm, eles fazem tudo bonitinho segundo o requisito. Só a gente olhar o exemplo de Jesus. Jesus foi até o fim. Jesus passou por todo aquele calvário, todo aquele sofrimento, mas ele conseguiu ir até o fim. Mas aí no caso de um espírito, né, porque os espíritos superiores são a eles confiadas as missões mais importantes, né, as que envolvem uma coletividade maior, tá? As que estão envolvidas com progresso planetário até. Mas aí se eu falir, se eu não sou um espírito superior ainda, né? Sou um espírito cambaleante entre o benevolente e o imperfeito. Quais seriam as consequências do meu abandono e da minha falência? A gente vai recomeçar, né? A gente vai recomeçar a tarefa, porque Deus é pai, né? Deus não é padrasto. Então aquela coisa, vai ser ruim, vai arder no mármore do inferno. Eita, eu fui longe, né? Mármore do inferno é o clone. Não vão atrás de saber qual é o ano da novela O Clone, viu? Não sejam deselegantes. Mas eu acho que você já sabe. A gente vai recomeçar a tarefa, porque Deus é pai, né? Deus vai dar a gente 2.000, obrigada, Graça. A gente vai reencarnar de novo, a gente vai recomeçar. E além de recomeçar, a gente vai ter que assumir as consequências do mal que a gente causou. Porque não dá, né, gente? Não dá. A gente tem que assumir as consequências daquilo que a gente fez. Não dá. É uma questão. Não é que a espiritualidade impõe. A espiritualidade não impõe. É a nossa consciência que não permite a gente esquecer o que aconteceu. Às vezes, quando a gente reencarna, tem gente que quando reencarna, que tem um esquecimento do passado, fica com aquela angústia, aquele sentimento de culpa, aquela coisa assim, que não tem explicação. Não tem como a gente fugir da gente. Então, a gente vai recomeçar quantas vezes a gente for necessário. Mas também a gente tem que assumir tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, tá? Vocês estão tirando onda, né? A Rafa dizendo que o clã vai reprisar, não vale a pena ver de novo. Arebaba era o caminho das Índias. Eita, menino. Graça Aquino, igual nós, reencarnando até não poder mais. E aí, Kardec faz uma outra pergunta. Isso aqui eu acho interessante ler, porque é bem meio no que a gente está vivendo. Kardec pergunta: os homens que servem de faróis ao gênero humano, ou seja, que são esses líderes, né, que nos ajudam a percorrer esse caminho, que nos iluminam, né, certamente eles estão desempenhando uma missão coletiva, né? Entre eles, ou seja, entre essa galera aí,
Porém, existem, né, claro, os espíritos que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como é que a gente pode considerar a evolução desses espíritos? E eu sei, né, que no encontro passado rolou umas dúvidas sobre pessoas que usam a mediunidade para praticar crimes. Eles estão aí nesse meio. E no meio dos que são comprometidos, aos que, né, vão se equivocar, que vão falar besteira, que vão cometer grandes erros. E aí os espíritos respondem. Como são a missão desses homens, né? Eles são como falseadas por eles próprios, são missões que eles próprios falseiam. Eles estão abaixo da tarefa que propuseram executar. No entanto, é preciso levar em conta as circunstâncias. Por quê? Porque como existem espíritos em que vão de fato falir com a missão, mas existem outros que vão estar aqui entre nós falando coisas que estão além do seu tempo. Por exemplo, Einstein. Teve muita coisa de Einstein que foi comprovada agora, né? As teorias de Einstein. Então, naquela época, ele era tido como um louco, né? Inclusive, há uma corrente da conspiração que dizem Einstein era ateu, Einstein e Stephen Hawking eram ateus. Aí a outra corrente disse, não, eles não eram ateus, é porque eles não acreditavam no Deus da igreja, né? Do Deus tribal, como Haroldo gosta de chamar. Eram pessoas além do tempo deles. Uma pessoa que está além do seu tempo, que tem uma inteligência como eles dois têm, eles não vão acreditar em qualquer receita de bolo que uma religião vai trazer e soltar para eles. Principalmente cientistas, que precisam de prova material, que precisam de algo concreto. Naquela época, né, chamavam eles de louco, mas na verdade não eram, eles eram homens de gênios que estavam à frente do seu tempo. Jesus, que era Jesus na época que veio, ele era tido como louco pelos fariseus, né, como perturbado do juízo. Imagina, né, pra gente, era um homem que estava além do seu tempo, falava de amor. E será que hoje, como é que ia tratar Jesus? Se Jesus reencarnasse entre nós? Não é, precisa de muito esforço para a gente saber como é que iam tratar Jesus, né? Bem, aí depois o cara pergunta se a paternidade pode ser considerada uma missão. Aí a gente que é pai, né, Eduardo, Rafa, e quem for pai e mãe aí dá uma respirada funda assim, para aguentar, porque é rojão, viu? Aí os espíritos dizem que sem dúvida é uma missão, é um texto enorme que eles trazem, né? Eles dizem que é um dever muito grande, vai muito além do que a gente pensa, a responsabilidade, né? A nossa responsabilidade quanto ao futuro, que Deus colocou os filhos sobre a nossa tutela, a fim de que a gente oriente, que a gente conduza os nossos filhos pelo caminho do bem. Que justamente, a gente já viu isso, né? Deu toda aquela aparência frágil, toda aquela coisinha fofinha assim, delicada, para justamente a gente cuidar delas, né? Que cuidar delas, educar delas, elas também estarem mais abertas à nossa educação. E assim, essa passagem eu grifei aqui, eu vou repetir aqui, que eu achei ela fantástica. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que endireitar o caráter do seu filho. E aí a Graça, eu lembro que a Graça respondeu lá no grupo, e como tem, né, hoje em dia. Então, se é nós que estamos tendo contato com conhecimento, que a gente reafirma o nosso compromisso perante os nossos filhos, né? E aí eles falam que se os filhos vierem a sucumbir por nosso relaxamento, né, nós seremos também, né, teremos a nossa cota de responsabilidade perante os fracassos deles. É complicado isso aqui, né? Mas aí Kardec pergunta que nem sempre os pais são responsáveis, né, pelo transviamento do filho, pelo amor de Deus, né? Apesar de todos os cuidados, vai ter filho que infelizmente vai ter um livre-arbítrio dele, ele vai escolher que caminho ele vai seguir. Nesses casos, os pais não são responsáveis, tá?
Isso aí já é algo assim deles. A gente é responsável por aquilo que a gente deixou de fazer. Mas se a gente fez tudo o que podia, então é consciência tranquila. Tranquila, pleníssima. Mas convenhamos que é mais fácil cuidar de jardim. É claro, eu sinto tanta falta de cuidar do meu jardim. Daniel dizia que eu entrava no meu mundinho, sabe? Porque eu ficava lá regando as plantinhas. Elas não choravam dentro de casa, não me afrontavam. É muito fácil cuidar do jardim. Aí a Priscila falou, tem coisa que é do espírito mesmo, que vale mais as que os pais fizeram, justamente. Então, se o pai educa o filho, dá toda a base moral, filosófica, religiosa, mas o filho quer seguir o mau caminho, a gente sofre. Qual é o pai que não sofre, né? Em ver um filho, uma filha, indo por um caminho ruim, né? Totalmente o oposto daquilo que ele queria, né? Que ele propôs. Mas a consciência tranquila tem que prevalecer. Fiz de tudo, dei educação, saúde sempre de primeira, paciência, é o direito dele de seguir esse caminho. Bem, a pergunta, qual é a próxima? A pergunta 584, ela tem a pergunta e a ela fala do conquistador que só tem em vista em satisfazer a ambição. Qual seria a natureza da missão do conquistador? E a gente, hoje em dia, né, a gente pode ver assim como um líder político, né, um líder qualquer. Qual seria o objetivo, então? Qual seria o objetivo dessa missão se ele está movido às suas más paixões? Aí ele fala que, na maioria das vezes, esses espíritos não passam de um instrumento que Deus serve para o cumprimento dos desígnios. E a gente vai ver mais para frente, quando a gente for estudar lei de destruição e lei de conservação, de que depois, nos grandes cataclismas, nas grandes perturbações que movem o nosso globo, após essas enormes crises, a gente percebe um adiantamento, um progresso, tanto moral como científico da sociedade, tá? A gente vai estudar isso bem direitinho quando a gente for ler lei de conservação e lei de destruição. Mas aí Kardec pergunta, mas esse cara aí, né, esse conquistador, movido às más paixões, não tem nenhuma parte da produção do bem que daí possa resultar, pois que visava apenas o fim pessoal. Mesmo assim, tirará algum proveito desse bem? Aí ele trouxe, trouxe essa mensagem, né? Coloquei aqui. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que quis fazer e com sua retidão de suas intenções. Então, que a gente coloque isso na nossa cabeça, naquilo que a gente se propôs a desenvolver aqui na Terra e que a gente já esteja desenvolvendo, seja na profissão, na família ou algo maior, né, mais social, que a gente vai trazer, a nossa reação de tudo aquilo que a gente faz vai ser de acordo com o bem que a gente quer fazer e com a retidão de nossas intenções, ou seja, controlar mais os nossos instintos inferiores, as nossas más tendências. Quando a gente for fazer algo, que a gente faça objetivando algo bom, não só para você. É claro que a gente busca, né, bem-estar, mas que a gente veja além disso, que a gente veja um bem-estar coletivo, que a gente veja algo de bom realmente acontecendo. E quando a vaidade, o orgulho quiser falar mais alto, que a gente possa reter, né? Ficar mais retido, domar mais isso. Deus confia um dos seus filhos aos teus cuidados. Como não considerar a paternidade e a maternidade uma missão, justamente? E aí, minha mãe, né? Minha mãe é católica, e ela sempre puxava assim na tecla. Porque Matheus não é batizado. Aí eu digo, bem, porque, né, não existe batismo no espiritismo. Aí ficava aquela coisa, disse, mãe, a minha missão, Matheus vai ser espírita, até ele dizer assim pra mim, mãe, eu não quero. Aí ele vai querer ser católico, protestante, umbandista, budista, o que ele quiser. Mas a minha missão é dar também educação espiritual para ele. Quando ele tiver grandinho, aí ele vai, né,
tocar, vai dançar a própria música. E é isso, pessoal. Vocês têm alguma coisa a falar? A Graça, tu disse que teria uma coisinha pra falar. Tu não vai falar não, mano? Tu vai ficar aí só no fundão mesmo, como o pessoal disse. Estão parecendo... Ah, foi o Eduardo disse. Vocês estão parecendo a galera do fundão hoje. Tu quer falar alguma coisa, amigo? Ou vocês querem falar alguma coisa? Não, Graça? Amiga, você tá normal? Eu já tô na bagunça mesmo. Tô vendo, viu? Vocês estão todos zombeteiros. A Camila disse que fica muito na dúvida disso, porque meu noivo é católico. Pois é, aqui em casa, como é meu marido, somos espíritos, aí de boa, né? Quando um dos dois não é, aí vai diálogo. Claro que ninguém vai criar uma guerra, né? Uma terceira guerra mundial em cima disso. Tem pessoas que eu conheço que são protestantes, um casal espírita, outra protestante. Aí, o que é que eu faço? Eu digo, faço o que for melhor para a família, para a harmonia. Ninguém vai criar uma guerra por causa de algo, de uma simbologia, de um ritual. É importante para ele, então faça. É importante para você, então os dois têm que sempre ter muito diálogo aberto em relação a isso. Se, por exemplo, eu fosse católica, ele não, né, meu marido não, a gente ia ter que buscar de uma forma que todo mundo fique feliz, né? A Janice falou, eu penso como você. A gente precisa dar a base para eles. Meu pequeno tem 5 anos e me enche de orgulho quando me fala de Allan. Ai, meu Deus, peraí, eu tenho que ler do jeito que foi escrito. Allan Kardec. Foi assim, né? Ah, meu Deus. Aqui, meu filho... Pronto, meu orgulho, minha felicidade, eu vejo a empatia de Mateus, sabe? Ele é muito empático, ele se preocupa demais com tudo, assim. Ele é muito carinhoso, ele ora, ele fala pra minha mãe, vovó, que Deus lhe abençoe. Aí minha mãe fala, esse menino é muito católico. Eu digo, por quê? Só existe Deus no catolicismo? Ou ele diz assim, vovó, que Jesus lhe guie. Aí ela fala, meu Deus, esse menino é católico. Por quê? Jesus é só do catolicismo? Aí rola essas tretas de vez em quando, só para ela entender que a gente também fala de Deus e de Jesus, né, no espiritismo. Não é só restrito a uma religião. Camila, eu pessoalmente não vejo problema. Não vejo problema. Inclusive, vou casar na igreja, já que o espiritismo não proíbe. Não, mano, o espiritismo não proíbe, não. Agora, realizar casamento no centro espírita, aí já é um problema, né? Porque não existe. Eu lembro quando eu fui casar, a gente decidiu casar, a gente estava no início do espiritismo. A gente tinha acabado de conhecer o espiritismo. Aí eu fui lá no diretor do centro espírita e disse, então, né? A gente vai casar. E aí, aqui faz casamento? Ela disse, não. Aí eu disse, não, Keila, não tem casamento. O que você pode fazer é casar no civil, né? Você casa no civil, paga um lanche pra gente e beleza. Eu digo, ah, tá. E pra mim foi de boa, né? Então, assim, mas nós dois somos zero. Então é muita conversa, muito diálogo. Eu acho assim que tem coisa que não precisa criar caso. Entre os dois, né? Entre o casal. Vai ser primeiro no centro, já na barriga. Pois é, gente. E aí vocês sabem que eu adoro encerrar com uma pergunta, né, de reflexão para nós, pra gente refletir aí durante essa semana. O que é que eu tô fazendo com a missão que me foi confiada? E aí, será que o Eduardo falou aí, né, na missão como professor, que vivia fugindo, escorregando, foco, abraçou a causa e foi. Eu falei em relação à evangelização. Outra Lisa. Gente, eu cheguei em 3 centros espíritas diferentes. Primeiro convite para trabalhar o quê? Evangelização. Eu digo, então, o meu negócio é com evangelização, vamos evangelizar. A Grace, né, ela é meio resistente em colocar a cara no sol. Pelo que eu tô vendo, ela vai ter que deixar de resistir, né? Ela vai ter que abraçar a missão dela. Será que a gente tá, de fato, abraçando essa missão que não fosse confiada? E a missão com a gente mesmo, né? De se amar, de se perdoar, de evoluir, de se autoaprimorar. Será que a gente também está investindo na gente mesmo? Será que a gente também está dando conta, né? Será que a gente também está assumindo esse compromisso com a gente mesmo, com a nossa família? Fica aí, né, a pergunta no ar para a gente refletir.
Semana pra gente começa agora, né? Nas quintas. Então até a próxima quinta. Vai ficar aí a dúvida no ar. Bem, eu vou parar aqui a gravação. Queria agradecer ao pessoal que vai assistir mais tarde. Que vai assistir lá no nosso canal do YouTube. E vocês